Então, para você que acha que tudo que está acontecendo pelo mundo, as pessoas saindo na rua e professando Jesus, que isso é avivamento, não é avivamento, tá? Nós vamos agora para os textos do Novo Testamento, onde Yahshua fala várias coisas. Então, Yahshua HaMashiach, se eu não me engano, lá em Mateus, eu não vou estar com as passagens certinhas aqui, mas vocês devem conhecer, porque eu cresci ouvindo o Novo Testamento e ouvindo também de final de tempos, e a gente não tinha acesso à Bíblia, e isso daí era passado pelos nossos avós, a nossa mãe, oralmente para nós. Então, a gente tem aqui o que? Yahshua fala assim. Yahshua, mais uma vez, escreve assim. Yahshua tirando o Shin, que é o SH, ele fica Yahuá, eu vim em nome do meu Pai. E vocês não me receberam, tá? Então, Yahshua diz o que lá na Torá? Para vocês aí do sistema religioso, que fala que é só levantar a mão e aceitar Jesus, tá? Então, assim, não existe nada de graça no reino, tá? Não existe nada de graça, você tem que trabalhar pela sua salvação. Você tem a graça do quê? Do Eterno sendo Elohim, que você poderia ter sido destruído pelo seu pecado. Você teve a graça dele se sacrificar por você para a remissão dos seus pecados. Mas não existe nada de graça, porque você tem que produzir frutos. E frutos de arrependimento você só vai conseguir mediante a guarda de mandamentos, tá? Então, o que Yahshua fala lá? Vamos lá para o Novo Testamento? Para vocês que falam que a lei já passou, então vamos ver o que Yahshua falava. Yahshua diz o quê? Lá em Mateus, eu não lembro agora qual capítulo, mas depois eu coloco aí para vocês. Mateus, Yahshua diz assim: se a vossa justiça não for maior que a dos parush, os pirushim, né, que são os fariseus e os saduceus, né, que são aqueles que guardam Torá, ou seja, guarda a lei. Justiça para o Criador significa lei, mandamentos, que você conhece como 10 mandamentos, que na verdade muita gente fala assim que Yahshua falou amar o próximo como a ti mesmo, que são 2, e que na verdade são 613 mitzvot. Então nós vamos saber aqui o que quer dizer tudo isso daqui. Então, a lei são mandamentos, né? Então nós temos lá, quando você pega os 10 mandamentos, pode ler lá, Êxodo 20. 10 mandamentos. Você vai ver que os 4 primeiros, 4. Uma vez eu disse 5, mas é 4 o correto. É tudo que você tem que fazer, com relação ao Eterno. Vou pôr o trigrama aqui, tá? Os outros 6, número de homem. É de você, com relação a você e ao seu próximo. 4 mais 6, 10. 10 mandamentos. Yahshua falou sabiamente, tá? Só que quem conhece a lei sabe que Yahshua era judeu e ele estava falando de tudo. Ele não estava falando de uma coisa só, entendeu? E aí, esses 613 mitzvot, eles são os desdobramentos desses 10 mandamentos. Ou seja, como que você vai cumprir cada um deles? E esse detalhe foi dado para a casa de Yehudá. E a casa de Yehudá, ela detém esses ensinamentos.
Então, você consegue cumprir no detalhe os mandamentos quando você faz a enxertia e você começa a fazer o ciclo de leitura da Torá. E aí, quem faz estudo com um rabino que é comprometido com as escrituras, ele já sabe desde sempre. E Shlomo, Davi e todos os Yahudins, os descendentes das tribos, sempre souberam que o templo somos nós, tá? Então, a planta baixa do templo, do terceiro templo, o terceiro templo somos nós, tá? As pessoas estão aguardando um templo de pedra, mas eles já tinham a revelação. Quando você vai lá para Êxodo, o Eterno fala o quê? Vocês vão erigir um tabernáculo, que no hebraico é Mishkan, para que o habite dentro de vocês, no original, não é entre vocês, no original é dentro de vocês. Então o Eterno sempre quis habitar conosco, dentro de nós. Então a gente vai lá, quando você vai pesquisar sobre o templo, a planta baixa do templo é um corpo humano. E aí quando você vê todas as estruturas, as cortinas de cor escarlate, de cor púrpura, né? E você vê ali todo o sistema circulatório. Eu que sou da área da saúde, que eu tive estudos de anatomia, eu sei que ali, quando eu li a primeira vez, eu falei assim, nossa, esse daqui é todo o nosso sistema, né, circulatório. Então, quando a gente vê o nome do Eterno no hebraico, na vertical, a gente tem o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. O que a gente tem aqui? A gente tem um corpo humano. Então aqui, ó, eu tenho um coraçãozinho, a cabeça, né, o tronco e as pernas. Yud, Rei, Vav, Rei. Nosso DNA humano, nós temos a assinatura do Criador, que é Yud, Rei, Vav e Rei. Se não me engano é 10, 5, 6, 5 na gematria, tá? Gematria hebraica significa o tetragrama Yud, Rei, Vav, Rei, tá? Então a gente tem a assinatura do Eterno dentro do nosso corpo. Para você que está dentro do sistema religioso, que tem uma dificuldade, falar assim, nossa, eu vou sair do sistema religioso, mas preciso de um pastor para celebrar, para consagrar a hóstia, para consagrar a Santa Ceia. E aí o que está escrito ali nas escrituras, e que Paulo falou assim, que vosso corpo não é vosso, vosso corpo é o templo e morada do Ruach HaKodesh. Então, nós temos aqui o nome do tetragrama, que forma um corpo humano, e nós temos lá a planta baixa do templo, que forma um corpo humano. O Eterno fala que ele nos faz, mediante ao sacrifício dele e a guarda de mandamentos, reis e Kohen, que você conhece como sacerdote. Você pode celebrar Shabat na sua casa sozinho? Pode. Você pode batizar alguém depois de restaurado e você pode se batizar? Pode. Porque você é um Kohen, você é um sacerdócio, um real sacerdócio. Você é um sacerdote. Então, você precisa de ir na igreja? Não. Tá? E todos os rabinos que conhecem Torá e que se dedicam a um estudo verdadeiro de Torá, um ensinamento verdadeiro de Torá, eles sabem que o templo verdadeiro é o seu corpo. E lá, como você é um templo e morada do Ruach HaKodesh, então significa que lá dentro de você
do seu corpo, existe um lugar onde tem um altar. Um altar dentro de você. Você é um tabernáculo móvel. E quando você não guarda mandamento, o seu tabernáculo está caído. Quando você guarda mandamento, você levanta esse tabernáculo caído. Então, a cada mandamento que você cumprir, que você começar a restaurar, nesse altar aqui você vai fazer um sacrifício. Se tem altar, tem sacrifício. Tá? Então, quando você vai retornar para a Torá, a cada mandamento que você for restaurar, você vai sacrificar o velho homem, que Paulo, Rabino Shaul, já tinha essa revelação. O que é esse velho homem? A velha natureza sua. Por exemplo, mandamento Shabat. Eu estava vendo alguns canais onde as pessoas já estão ligadas que elas têm que guardar Shabat. E elas falam que é impossível guardar Shabat nos dias de hoje. Se eu precisar ir na casa de fulano, cicrano, beltrano. Eu já vi em vários canais e já dei algumas respostas também. Então, assim, quando você vai guardar um Shabat, a maioria das pessoas hoje está no trabalho secular, né? Ela vai ter que fazer um propósito, tá? Se ela estiver trabalhando em trabalho secular, ou seja, para outra pessoa. Para que o Eterno, ela já vai se dar conta, né, de que ela precisa guardar o Shabat, mas ela precisa do dinheiro do trabalho dela. Ela vai fazer um propósito com o Eterno, fazer uma oração sincera e falar que ela já descobriu que o dia verdadeiro é Shabat e que ela deseja guardar. Que ela precisa que o Eterno prepare tudo, Yahuwah prepare tudo para que ela guarde o Shabat. E o restante é com o Eterno. Ele vai mover tudo para que você guarde, mas ele quer saber se você quer guardar e a sinceridade do seu coração. Você tem um negócio próprio, tem alguns rabinos que falam que é bom que você seja dono do seu próprio negócio, porque chegou o tempo das sagradas convocações, você para e você celebra, tá? Então, assim, quando eu comecei a fazer restauração, eu tinha uma agenda muito grande no Shabat, num dia de sábado. E aí, se você pensar no humano, você não obedece o mandamento. Houve a necessidade de eu orar, reconhecer o dia correto de adoração e falar para o Eterno que eu gostaria de guardar, que eu iria guardar, mas que eu precisava que Ele me abençoasse para que no dia da guarda, com meus compromissos, não me faltasse nada. Então eu tive que consagrar. E aí eu fiz um sacrifício nesse altar dentro de mim. E esse sacrifício, ele vai produzir o quê? Vai produzir o quê? Um aroma fragrante para o Eterno. A guarda de cada mandamento, você vai lidar com situações com você mesmo, assim como o dízimo. O dízimo, a palavra dízimo, ela vem de 10ª parte. Ela é uma prova de coração. Por isso que as escolas, elas fazem prova valendo 0 a 10, porque é uma prova de coração. O Eterno vai provar o seu coração. E nesse dia, Ele te dá 100%, mas Ele quer que você devolve 10%. É para dar para a igreja? Não. Não é para dar para a igreja. O dízimo é para órfão, viúva e estrangeiro. Para que não falte alimento, para que supra a necessidade deles, tá? Então, essas pessoas muitas vezes elas oram, passam necessidade de determinadas coisas, às vezes precisa pagar um aluguel, alguma coisa, então o dízimo natural é isso.
né? Então, naquele dia de você tirar a primícia, que é a primeira parte daquilo que você recebeu para dar, devolver para o Eterno essa parte que Ele vai te usar para fazer justiça social para essas pessoas, porque justiça para o Criador é guarda de mandamentos, tá? Se você não estiver guardando Torá, sinto muito, você tá fora. Então, quando você... E vai acontecer de no dia você ser provada. O Eterno vai provar a sua fidelidade. Se você conseguir obedecer, você produz um aroma fragrante para o Eterno. Ou seja, você vem nesse altar e você sacrifica a sua velha natureza. Até isso aqui não, até esse dízimo deixar de ser um problema para você, e vai vir outro mandamento, e outro mandamento, e outro mandamento. Como você vai cumprir tudo de uma vez? Não, é 1% por dia, de acordo com o que você vai aprendendo. Você vai confrontar você, às vezes você pode até cair, mas você vai orar, você vai compreender esse mandamento e você vai tentar obedecer. E quando você obedecer, você vai fazer um sacrifício que vai produzir um aroma fragrante para o Eterno, e você vai tendo essa veste trocada, tá? Lá no reino, para você entrar, existe um dress code, né? Uma roupa específica que é linho fino, limpo, linho fino, limpo e resplandecente, que são as vestes do justo. Justiça, mais uma vez, para o Eterno, que Ele é Meler Tzadik, que Ele é Rei da Justiça, está relacionado à obediência da Torá. Por que Ele fala, não penseis que eu vim abolir a Torá e os profetas, eu vim cumprir. Então, outra passagem do Novo Testamento, Yahshua disse que na volta do Filho do Homem, ela será como uma festa de casamento, que existe uma veste específica para esse casamento, que é linho fino, limpo e resplandecente, tá? Então ele conta a história, ele vai narrando toda essa história e ele diz o que nessa história. Ele diz assim que existe um rei que ele fez uma festa que era um casamento. Ele convidou pessoas que tinham que ter uma veste específica para ela entrar. E quando a gente vê vestes específicas, quem tem o conhecimento já sabe que é a guarda dos mandamentos, né? Dos mandamentos. Que é linho fino, limpo e resplandecente. Nós estamos aqui nessa dimensão, mas imagina que... Eu vou falar para vocês imaginarem, porque o Eterno falou assim, que pra gente entrar no reino dos céus, a gente tem que ser como uma criança. Então a gente tem que imaginar, eu estou aqui nesse mundo físico, mas é como se eu tivesse a minha veste sendo trocada no mundo espiritual. Para essa veste, esse dress code, para mim entrar nessa boda do Cordeiro, que é o casamento de Yahshua HaMashiach com Israel, a noiva. A noiva é Israel e vai ser só Israel. Não existe Israel e a igreja. O Eterno mesmo fala, se Israel deixasse de ser uma nação diante de mim, né, tudo desapareceria. Então, tudo está relacionado com Israel. Então, ele fala dessa veste específica, que é a guarda de mandamentos, e aí a gente remete lá para o livro de Hebreus, capítulo 9, fala lá a aliança renovada, que é a Torá escrita na mente, no coração, que faz referência. Shaul, quem escreveu Hebreus, ele fala de Jeremias, que você conhece como Jeremias, mas é Yeremiarro, né? Ele cita lá em Jeremias 31, do 31 ao 37, que a nova aliança é a Torá, que é a lei escrita na mente e no coração das pessoas, tá? E tem uma série de passagens. Yahshua cura
uma pessoa também no Shabat, que é o dia dele, é o dia de ir na sinagoga como de costume, né? Não é ir à igreja aos domingos, você jamais vai ouvir isso. Então ele ia na sinagoga porque ele era Yahudim, judeu, e ele ia no Shabat. Ele não lia um livro, enrolava o livro, ele lia o rolo da Torá. Então, e ele guardava o mandamento. Qual é o dia de cura dentro de uma igreja? É o domingo? Não, é o Shabat. Então ele fazia cura no Shabat. E ele ia à sinagoga para ensinar Torá. Quando ele cura uma pessoa no dia de Shabat, a pessoa volta, que se eu não me engano é o paralítico, ele fala, olha, você tá bem, ele é. Yahshua tem humor, tá, gente? Às vezes eu dou muita risada com as falas de Yahshua e também do Eterno, né? Quando estava construindo a Torre de Babel, ele vai lá e ele vê, né? Ele vai e pergunta o que as pessoas estão fazendo. Lógico que ele sabe o que as pessoas estão fazendo. Então ele tem um humor, né? É muito engraçado as escrituras. Então, esse paralítico, depois ele encontra ele no pátio e ele fala assim, eu vejo que você tá bem, então agora você vai pegar e você vai ir lá no templo e você vai mostrar para o Kohen, que é o sacerdote, que você, para que ele ateste que você está curado. Porque era o Kohen, o sacerdote, que tinha que testificar que aquela pessoa estava curada. E ele era um paralítico, que ele vivia ali na área do templo, tá? Então ele era conhecido, ele estava ali o tempo todo ali na região do templo. Aí ele falou assim, então você vai lá, né, no templo, e você vai mostrar para o Kohen, que é o sacerdote, mas o nome correto é Kohen, que você está curado. E aí, quando ele testificar que você está curado, você vai oferecer uma oferta de shilamim conforme a lei de Moshe, uma oferta de gratidão. Yahshua nunca aboliu a Torá. Ele está falando todo momento de Torá e profetas. Ele está falando de guarda de mandamentos, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Por que da urgência da restauração? Por que da urgência de vocês lerem esses textos com lupa hebreia? Porque não vai adiantar. Se você crê em Yahshua HaMashiach, você não tem mandamento. Ele fala que se a sua justiça não for maior do que a dos fariseus. Fariseus eram o quê? Doutores da lei. Yahshua era o quê? Fariseu. Rabino Shaul, que você conhece como Paulo, Shaul, ele era fariseu de fariseu, ou seja, ele era filho de fariseu da tribo de Benjamim, doutor da lei. Ele era rabino. Yahshua era rabino e fariseu. Por isso que ele estava direto com os fariseus. E tinha fariseus que criam nele e tinha fariseus que tentavam sempre pegar ele de alguma forma para ver se ele caía, mas ele era obediente e amava a verdade, porque ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hare Zo Lehem. Isto é pão, isto é Torá.